Terminei meu casamento de 20 anos depois de descobrir que minha esposa me traiu enquanto namorávamos. Recentemente, através de uma amiga da minha esposa, descobri acidentalmente que ela tinha sido infiel durante os últimos 20 anos. Diante dessa revelação, decidi pôr fim ao nosso casamento. Minha esposa, com 44 anos, e eu, com 43, compartilhamos 2 décadas de matrimônio, uma jornada que começou quando éramos namorados no ensino médio. Ela era do último ano e eu do penúltimo. Nosso relacionamento enfrentou uma fase de distância durante os 2 primeiros anos da faculdade dela, enquanto eu terminava o ensino médio e cursava um ano na faculdade comunitária. Eventualmente, frequentamos a faculdade na mesma cidade, e a partir desse momento, fomos inseparáveis, morando juntos e construindo nossa vida. Casamos no verão seguinte à minha formatura na faculdade e, no geral, nosso casamento foi maravilhoso. No entanto, recentemente iniciei um processo de divórcio após descobrir que ela havia se envolvido com vários homens durante aqueles 2 anos de distância. Pouco depois do Natal, tivemos uma pequena reunião com alguns amigos da faculdade da minha esposa. Foi uma noite aconchegante, repleta de risadas e lembranças enquanto conversávamos durante o jantar e compartilhávamos memórias. Durante a conversa, minha esposa mencionou casualmente que nos conhecemos no ensino médio. Ela não esclareceu que estávamos namorando naquela época, apenas que nos conhecíamos desde o ensino médio. Uma de suas antigas colegas de quarto da faculdade exclamou como era notável que nos conhecemos tão jovens. Tivemos nossos anos de faculdade selvagens e ainda acabamos juntos. Eu entrei na brincadeira, dizendo em tom de brincadeira que não tinha certeza se minha esposa era tão selvagem quanto eu tinha sido. Naquele momento, a colega de quarto começou a compartilhar uma história, mas minha esposa interrompeu abruptamente, dizendo que se sentia desconfortável. Sua reação repentina fez meus sentidos vibrarem com suspeita. Decidi esclarecer as coisas e mencionei que, na verdade, começamos a namorar no ensino médio e permanecemos juntos durante toda a experiência universitária dela. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa e o resto da noite foi visivelmente tenso. Quando estávamos saindo, uma de suas outras colegas de quarto me chamou de lado e sugeriu que eu deveria ter uma conversa honesta com minha esposa sobre o que realmente aconteceu durante seus anos de faculdade. No caminho para a casa do jantar, eu não conseguia me livrar da sensação de mal-estar que sentia, então perguntei à minha esposa sobre o que sua colega de quarto havia insinuado. Ela meio que me ignorou, dizendo que não era grande coisa. Eu disse a ela que era importante que ela fosse honesta comigo, mas ela ignorou novamente, insistindo que não era importante. Sua atitude desdenhosa apenas aumentou minha suspeita. Quando chegamos em casa, decidi tomar uma posição firme. Eu disse a ela que ficaria na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para falar sobre o que realmente havia acontecido durante seus anos de faculdade. No dia seguinte, ela veio visivelmente ansiosa. Ela finalmente admitiu ter dormido com vários homens durante seus 2 primeiros anos de faculdade. Ela tentou minimizar, dizendo que não considerava grande coisa na época porque estávamos à distância e ela não achava que nosso romance do ensino médio duraria. Essa revelação me atingiu como uma tonelada de tijolos. Pedi mais detalhes, sentindo uma mistura de raiva e traição. Ela confessou que eram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 caras que ela havia me apresentado como amigos durante minhas visitas de fim de semana e um cara com quem ela ainda estava em contato. Ao ouvir isso, senti uma onda de emoções, raiva, tristeza, traição. Eu sabia que nosso casamento não poderia sobreviver a isso. Eu disse a ela que queria o divórcio e começaria a papelada o mais rápido possível. Fiel à minha palavra, comecei o processo em 2 de janeiro. Suas tentativas de minimizar suas ações e ignorar meus sentimentos apenas solidificaram minha decisão. Não se tratava apenas da infidelidade, mas das mentiras e do desrespeito que duraram décadas. Trair-me com vários homens por 2 anos não é algo que posso ignorar, não importa quando tenha acontecido. O fato de ela ter continuado a manter relacionamentos com esses caras bem na minha frente, até mesmo apresentando-os como amigos, é um nível inaceitável de desrespeito. Nossos filhos têm 17 e 19 anos, praticamente adultos, e acredito que eles entenderão porque preciso terminar o casamento. Eles nos viram como um casal amoroso e espero que percebam que minha decisão é sobre preservar meu autorrespeito e integridade. Sinto que estou perdendo a cabeça com o número de pessoas me dizendo para ignorar anos de infidelidade e décadas de mentiras. Para onde quer que eu me vire, ouço vozes me exortando a perdoar e esquecer, a salvar o que construímos. Eles me dizem que estou sendo irracional, que devo me concentrar nos bons momentos e na vida que compartilhamos. Mas como posso, quando cada memória agora está manchada pelo conhecimento de sua traição? Não é apenas o ato de trair, é o engano, as mentiras,
a continuação de amizades com aqueles com quem ela traiu. Como devo confiar nela novamente? Como devo olhá-la da mesma forma, sabendo o que ela fez e como ela ignorou meus sentimentos quando a confrontei? Continuo me questionando, me perguntando se estou exagerando, se estou sendo muito duro. Mas então me lembro da dor que senti quando ela admitiu seus casos, da raiva e da traição que me invadiram. Lembro-me das noites passadas me perguntando como ela poderia me apresentar a esses homens, como ela poderia manter essas amizades sem um pingo de culpa. Não é algo que eu possa simplesmente superar. É uma quebra fundamental de confiança que destruiu nosso casamento. Estou errado em ir embora? Eu não acho. Sinto que estou lutando pela minha dignidade, pelo meu direito de não ser enganado, de não ser desrespeitado de uma forma tão profunda. Não se trata de vingança ou de guardar rancor, trata-se de reconhecer que algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Estou escrevendo isso porque minha esposa e alguns de seus amigos têm me dito que é normal dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância e que eu sou estranho por não fazer o mesmo. Senti que estava sendo manipulado e precisava de uma perspectiva externa. Como vivemos em um estado com um período de espera para finalizar um divórcio, pensei que seria sensato obter algumas informações antes que as coisas fossem definidas. Depois de ouvir esses comentários, vejo um punhado de pessoas concordando que é comum dormir por aí em relacionamentos à distância, mas elas parecem ser uma minoria. Durante aqueles 2 anos de faculdade, nos víamos alguns fins de semana por mês. Eu morava a cerca de 3 horas de distância da faculdade dela, então, embora fosse à distância, não era como se estivéssemos separados por todo o país. Não ficamos meses sem nos ver. Os 3 caras que conheci enquanto ela estava na faculdade foram apresentados a mim durante as festas. Essas não eram apresentações formais, apenas encontros casuais em reuniões sociais. O tópico de eu ser o namorado dela nunca surgiu, então não tenho ideia se eles sabiam que estávamos em um relacionamento. Um desses caras ainda está em nossas vidas porque se casou com uma amiga em comum da faculdade. Ele não é um contato secreto com quem ela tem trocado mensagens. Ele é alguém com quem ambos estamos em contato regularmente há anos. Depois de descobrir sobre a infidelidade da minha esposa, falei com ele algumas vezes para entender o lado dele. Ele me disse que não tinha ideia de que estávamos namorando naquela época e, desde então, bloqueou minha esposa nas redes sociais por respeito a mim. Algumas pessoas questionaram como as colegas de quarto dela na faculdade não descobriram a linha do tempo em nosso casamento. A resposta está em como lidamos com nossas celebrações de casamento. Minha esposa e eu tivemos uma cerimônia muito pequena apenas com a família próxima no Texas. Mais tarde, voltamos para a Costa Leste e demos uma grande festa para nossos amigos. Pulamos as tradições típicas de recepção de casamento, onde os casais compartilham detalhes sobre como se conheceram e sua jornada juntos. Por causa disso, as colegas de quarto dela nunca perceberam que começamos a namorar antes de ela ir para a faculdade. Elas parecem presumir que só começamos a namorar durante o ano em que ambos moramos na mesma cidade e depois fomos morar juntos. Essa lacuna em sua compreensão explica porque elas nunca questionaram a linha do tempo ou suspeitaram de qualquer infidelidade. Eu estava aberto à terapia ou alguma tentativa de salvar o casamento. Eu realmente acreditava que, com algum esforço, poderíamos superar isso. Mas sua insistência constante de que o que ela fez era perfeitamente normal e que eu era quem estava exagerando tem sido demais para mim lidar. Ela continua me dizendo que dormir com outras pessoas em um relacionamento à distância é comum e que eu estou sendo irracional. A única vez que ela mostrou algum remorso ou até mesmo se ofereceu para reconciliar foi quando comecei a preencher a papelada do divórcio. Aquele breve momento de arrependimento rapidamente evaporou e, na última semana, ela voltou à sua postura original, insistindo que ela está certa e eu estou exagerando. Esse vai e vem é o motivo pelo qual sinto que estou sendo manipulado. Parece tão óbvio para mim que suas ações foram uma grande traição, mas minha esposa e outros estão me dizendo que é normal e que eu estou fazendo um grande alarde por nada. Sua atitude desdenhosa só aumenta minha confusão e frustração. Tentei comunicar o quão profundamente sua infidelidade me machucou, esperando que ela entendesse a gravidade da situação. Em vez disso, ela minimiza meus sentimentos, tratando-os como uma reação exagerada a algo trivial. É como se ela estivesse reescrevendo as regras do nosso relacionamento e esperando que eu as aceitasse sem questionar. Essa constante invalidação de minhas emoções é enlouquecedora. Sinto que estou sendo manipulado para duvidar de minhas próprias percepções e sentimentos. Sua recusa em reconhecer a seriedade de suas ações, juntamente com suas tentativas de normalizar a infidelidade, apenas aprofunda a fenda entre nós. Não é apenas a traição em si, mas sua incapacidade de reconhecer porque é um grande problema e porque me sinto tão traído.
Estou em um ponto em que preciso proteger meu próprio bem-estar mental e emocional. Não posso continuar em um casamento onde meus sentimentos são ignorados e minha confiança é destruída. Sua falta de remorso genuíno e sua insistência de que eu sou quem está fora da linha tornam impossível para mim ver um caminho a seguir juntos. Eu não estou exagerando. Estou defendendo a mim mesmo e meu direito a um relacionamento respeitoso e honesto. Não estou fazendo um teste de paternidade, a menos que meus filhos peçam por conta própria. Não tenho dúvida sobre sua conexão biológica comigo e, mesmo que um teste mostrasse o contrário, não mudaria como me sinto sobre eles. Eu os amo mais do que tudo e a infidelidade da minha esposa não altera o fato de que eles têm sido meus filhos por 19 anos. Eles sempre serão meus filhos, não importa o que aconteça, até o dia em que eu parar de respirar. Nós definitivamente estávamos namorando exclusivamente na época. Em primeiro lugar, a cultura do namoro era muito diferente há 20 anos e a exclusividade era praticamente o padrão para a maioria das pessoas. Não havia essa mentalidade de relacionamento aberto ou namoro casual que parece mais prevalecente hoje em dia. Entendia-se que se você estivesse com alguém, você estava com essa pessoa sozinha. Em segundo lugar, antes de ela partir para a faculdade, tivemos uma conversa longa e difícil sobre manter nosso relacionamento à distância. Não foi uma discussão fácil, mas ela estava irredutível em ficarmos juntos. Ela até brincou que o pai dela viria atrás de mim se eu começasse a dormir com outras garotas na minha escola. Essa piada carregava muito peso, indicando quão séria ela era sobre nós permanecermos fiéis um ao outro. Outro indicador claro foi a situação com meu baile de formatura. Ela não pôde comparecer porque estava fora na faculdade e, quando sugere ir com uma amiga platônica, ela ficou muito chateada. Sua reação mostrou o quanto nosso relacionamento significava para ela e reforçou a ideia de que estávamos exclusivamente juntos. Para evitar machucar seus sentimentos, acabei faltando ao meu baile de formatura e passei a noite saindo com ela. Embora possamos não ter usado explicitamente a palavra exclusivo, todos esses motivos combinados com a natureza do nosso relacionamento antes de ela partir para a faculdade deixaram claro que estávamos comprometidos um com o outro. A expectativa de fidelidade estava implícita em nossas ações e discussões. Entrei em contato com um amigo que sugeriu que eu deveria ter uma conversa honesta com minha esposa. Ela revelou que 10 caras seria um limite inferior e mencionou que houve pelo menos um susto de gravidez durante aqueles anos, do qual eu não tinha ideia. Honestamente, o número de caras não é o principal problema para mim. O que realmente importa é que minha esposa parece completamente incapaz de entender por que suas ações foram erradas e por que me sinto tão profundamente traído. Faria uma grande diferença se ela mostrasse algum desejo genuíno de consertar isso, mas ela não mostrou. Ao longo de nossas conversas, ela consistentemente ignorou meus sentimentos, me dizendo que eu estava exagerando com o que ela considerava um comportamento totalmente normal. Ela não expressou nenhum arrependimento ou consideração pela dor que causou até perceber que eu estava falando sério sobre entrar com um pedido de divórcio. Só então ela ficou na defensiva e com raiva, mas mesmo naquele momento ficou claro que sua preocupação era mais com as consequências do que com meus sentimentos. A falta de remorso era evidente. Ela não se ofereceu para consertar as coisas ou sugerir maneiras de superarmos isso até que eu já tivesse começado a papelada e a notificado de que eu tinha um advogado. Não se tratava de reparar nosso relacionamento, tratava-se de controle de danos. Essa resposta reforçou minha crença de que ela não compreende a profundidade de sua traição. Não se trata apenas da infidelidade em si, mas de seu contínuo desrespeito por meus sentimentos e nosso casamento. Sua atitude desdenhosa, especialmente diante de uma questão tão séria, não me deixou escolha a não ser seguir em frente com o divórcio. Acredito que podemos administrar a criação de nossos filhos. Nossos filhos são mais velhos e eu tenho economizado para a faculdade deles e para as despesas pós-ensino médio por anos, então a custódia e as questões financeiras não devem ser um grande obstáculo. Somos ambos financeiramente estáveis e ganhamos bons salários. Estou aberto à terapia se ela estiver disposta, mas neste ponto parece mais sobre nos tornarmos pais eficazes e encontrarmos um encerramento do que salvar nosso casamento. Tomei medidas para seguir em frente com a separação. Contratei um advogado que redigiu uma intenção de separar os documentos e os enviou a ela por correio certificado. Este não é um documento oficial de divórcio registrado no Estado, é mais uma etapa preliminar, garantindo que ela tenha a oportunidade de contratar seu próprio advogado, caso deseje contestá-lo. O processo de divórcio real provavelmente durará vários meses. Por enquanto, não me mudei totalmente. Tenho ficado na casa do meu irmão enquanto descubro uma situação de vida mais permanente. Em relação à linha do tempo, o jantar com seus amigos ocorreu no dia 26. Naquela noite, fui para a casa do meu irmão para me acalmar e dar a ela algum espaço para refletir.
Nos 4 ou 5 dias seguintes, tivemos várias conversas e ficou claro que ela não achava que tinha feito nada de errado. Se ela tivesse mostrado algum remorso, arrependimento ou consideração básica por meus sentimentos, eu poderia ter reconsiderado e esperado, mas sua atitude desdenhosa não me deixou escolha. Então, encontrei um advogado de divórcio e preenchemos rapidamente os acordos padrão de intenção de separação, que foram enviados no mesmo dia. Mesmo agora não estamos legalmente divorciados e não tenho certeza se existe um conceito legal oficial de separação em meu estado. No entanto, deixei claro que esse processo está acontecendo e comecei as etapas necessárias para seguir em frente. Atualização 1. Vamos mergulhar no que descobri sobre seus anos de faculdade. Após várias sessões de aconselhamento com minha esposa e conversas com 2 de suas ex-colegas de quarto, ficou evidente que suas colegas de quarto suspeitavam que algo estava errado na faculdade. Elas mencionaram que a situação parecia estranha e provavelmente envolvia traição. Minha esposa havia dito a elas que ambos tivemos alguns momentos selvagens na faculdade, mas resolvemos as coisas antes de nos casarmos, então elas nunca sentiram a necessidade de mencionar isso. A colega de quarto que me chamou de lado durante o jantar estava particularmente desconfortável com o fato de que minha esposa claramente nunca havia discutido isso comigo e sentiu que eu merecia saber. Em relação aos homens com quem ela se envolveu, acontece que as apresentações a alguns desses caras não foram intencionais. Um dos homens com quem ela dormiu acabou namorando e eventualmente se casando com uma de nossas amigas em comum da faculdade. Este era o cara com quem ela permaneceu em contato. Em nossas sessões de aconselhamento, minha esposa inicialmente tentou transferir a culpa para mim, sugerindo que eu a havia empurrado para essas situações. No entanto, ela desde então reconheceu que estava errado. Quando a visitei durante a faculdade, ela frequentemente planejava para nós ficarmos em seu quarto ou sairmos sozinhos, mas eu queria experimentar as festas da faculdade, pois havia perdido isso durante o ensino médio e a faculdade comunitária. Ela não esperava que eu conhecesse os caras com quem ela havia estado, mas eles estavam frequentemente nessas festas e ela sentiu que não podia evitar isso. Embora eu ainda ache incrivelmente desrespeitoso, é um pouco menos flagrante do que se ela tivesse me desfilado intencionalmente na frente deles. Toda a situação tem sido uma teia complexa de meias-verdades e omissões, o que torna tudo mais difícil de processar. Seu amigo suspeitou, mas não interveio, e minha esposa conseguiu manter essa fachada por anos. A maioria de nossas sessões de terapia se concentrou em porque eu vejo a infidelidade dela como uma traição significativa. Embora ela não inicialmente, ela racionalizou suas ações dizendo que nenhum desses homens estava em relacionamentos com ela. Eles eram principalmente casos de uma noite ou amigos com benefícios. Em sua opinião, esses encontros não se qualificavam como um grande problema, pois não eram relacionamentos românticos. Suas palavras, não minhas. Da minha perspectiva, a natureza dos relacionamentos era irrelevante. Nunca concordamos que tal comportamento era aceitável. Na verdade, ela ativamente me desencorajou de fazer o mesmo. O padrão duplo era gritante e aumentou meu senso de traição. À medida que nos aprofundamos nesse problema ao longo de 2 sessões de terapia e depois que ela consultou alguns amigos, minha esposa começou a ver as coisas de forma diferente. Ela agora reconhece que suas ações foram uma quebra de nossa confiança e da base de nosso relacionamento. Essa nova compreensão compartilhada nos permitiu discutir a situação de forma mais aberta e honesta, passando de discussões acaloradas para conversas produtivas. Essa mudança em nossa dinâmica me dá alguma esperança para nosso futuro como pais. Embora a perspectiva de salvar nosso casamento pareça fora de alcance, ser capaz de se comunicar honestamente sobre nosso passado pode nos ajudar a estabelecer um relacionamento mais saudável no futuro. Isso é crucial para o bem-estar de nossos filhos e para navegar pelas complexidades da paternidade de forma eficaz. Agora, aqui está o porquê de eu estar 100% comprometido em obter o divórcio. 2 coisas fundamentais vieram à tona que deixaram claro que eu precisava terminar o casamento. Primeiro, cerca de 10 anos atrás, passamos por uma fase difícil e passamos por um período de quase 2 anos sem intimidade. Ela havia mencionado que nosso relacionamento físico estava se tornando monótono, então tentei trazer alguma emoção para ele. Nada extremo, apenas alguns roleplays leves e itens que você encontraria em uma loja de novidades. No entanto, acabou que ela estava fixada em algumas experiências íntimas de seus dias de faculdade, das quais ela não se sente confortável em discutir. Ela queria que eu recriasse essas experiências, mas quando eu fiz, a fez se sentir estranha e culpada porque isso lembrava de outros homens com quem ela havia estado. O fato de ela insistir que essas experiências não tinham sentido, mas ainda afetam nosso casamento, me diz que elas foram mais significativas do que ela está disposta a admitir.
Em segundo lugar, ela confessou ter flertado com colegas de trabalho durante viagens de negócios desde que a pandemia terminou. Embora ela afirme que nada físico aconteceu, isso progrediu a ponto de ela sair em um encontro com um de seus colegas homens. Para mim, esse foi o divisor de águas absoluto. Essas revelações destruíram qualquer confiança restante que eu tinha. A primeira questão me mostrou que as experiências passadas ainda estavam assombrando nosso presente, apesar de suas alegações em contrário. A segunda questão deixou claro que ela estava disposta a cruzar os limites novamente, mesmo depois de tudo o que tínhamos passado. Esses dois fatores combinados tornaram impossível para mim ver qualquer esperança de salvar nosso casamento. Informamos nossos filhos de que estamos nos divorciando. Explicamos a eles que isso decorreu de algumas decisões ruins tomadas durante a faculdade, decisões que fomos incapazes de superar. Durante a conversa, meu filho de 19 anos, que está atualmente na faculdade, perguntou diretamente se eu havia sido infiel à minha esposa enquanto ela estava fora da escola. Essa pergunta pegou minha esposa de surpresa, mas ela bravamente admitiu aos nossos filhos que ela era quem havia traído. Ambos concordamos em nos abster de compartilhar mais detalhes com as crianças. É essencial protegê-los dos aspectos mais dolorosos do nosso passado. Eu os garanti que, apesar da separação, ambos permanecemos totalmente comprometidos em estar lá para eles. Enfatizo que estamos em terapia para garantir que lidemos com o divórcio da melhor maneira possível para o bem-estar de nossa família. Além disso, deixei claro para as crianças que, se elas sentirem a necessidade de falar sobre a situação, seja conosco ou com um terapeuta, elas têm meu total apoio. Quero que elas saibam que podem expressar seus sentimentos e procurar ajuda sem qualquer hesitação. É crucial para elas entenderem que sua saúde emocional é uma prioridade para nós dois e estamos fazendo tudo o que podemos para superar esse momento difícil juntos como uma família. Começamos discussões com o mediador para descobrir a melhor maneira de prosseguir com o divórcio. A menos que algo mude, parece que podemos nos separar amigavelmente. Somos ambos financeiramente estáveis, livres de grandes dívidas, e com nossos filhos sendo mais velhos, a custódia não é uma preocupação significativa. Os últimos meses têm sido difíceis, mas estou lidando com isso. Na verdade, sou grato por minha última postagem ter ganhado tanta atenção. Isso validou meus sentimentos e me impulsionou a procurar aconselhamento com minha esposa. Para ser justo, minha filha de 19 anos teve sua parcela de relacionamentos difíceis. Ela foi machucada por namorados que a traíram ou a deixaram abruptamente por outra pessoa. Dadas suas experiências passadas com homens não confiáveis, é compreensível porque seu pensamento inicial pode ser que eu era quem havia traído. Acrescentando a sua suspeita está o fato de que eu fui quem deixou a casa. Em seus olhos, ver seu pai deixar a casa da família pode ter parecido uma admissão de culpa ou irregularidade. Suas experiências moldaram compreensivelmente sua perspectiva, tornando mais fácil para ela acreditar que eu poderia estar em falta quando a traição surgiu. Minha esposa deixou claro que ela era quem estava sendo infiel. Para ser honesto, não estou excessivamente preocupado com a narrativa aqui. Pelo que posso dizer, minha esposa não disse nada de negativo sobre mim para nossos filhos. Além disso, considerando suas recentes admissões de flerte e traição, juntamente com sua prontidão para entrar com um pedido de divórcio amigável conjunto após apenas 6 semanas e 3 sessões de aconselhamento, parece que ela estava mais preparada para seguir em frente do que eu. Essa prontidão da parte dela torna os aspectos logísticos do divórcio mais suaves, mas dói um pouco vê-la tendo mais facilidade em se afastar de um casamento de 20 anos do que eu. Tenho quase certeza de que ela já está procurando um novo parceiro. Durante nossa reunião com o mediador de divórcio equitativo, ela mencionou explicitamente que ainda somos casados até que o divórcio seja finalizado e que qualquer infidelidade antes dessa data poderia prejudicar nosso acordo amigável. Essa declaração me pareceu um tanto irônica, dado que nosso divórcio está enraizado na infidelidade. No entanto, minha futura ex ficou visivelmente irritada quando esse tópico surgiu. Além disso, suspeito que minha situação de vida atual, dormindo no quarto de hóspedes, possa estar prejudicando suas perspectivas de seguir em frente rapidamente. No final das contas, estou fazendo o meu melhor para aceitar o fim do nosso casamento. Tenho frequentado terapia sozinho, além de nossas sessões de casal, para me ajudar a lidar com isso. Estou me preparando mentalmente para a probabilidade de encontrar o colega de trabalho com quem ela só saiu novamente. No entanto, estou esperançoso de que encontrarei um novo lugar e me mudarei antes que o divórcio seja finalizado. Se tudo correr bem com o mediador, devemos estar divorciados até o verão. Terei meu próprio lugar e ela pode simplesmente namorar quem ela quiser. Atualização 2. Minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio e tudo está oficial agora.
Conseguimos ter um divórcio amigável não contestado com o mínimo de desentendimentos. Nossos advogados colaboraram para elaborar o plano por meio de mediação e um juiz o aprovou algumas semanas atrás. Em última análise, o processo de divórcio foi direto. A única complicação significativa estava relacionada ao nosso filho de 17 anos, que estava irredutível em ficar comigo devido à deterioração de seu relacionamento com minha ex-esposa. Inicialmente, minha esposa resistiu, pronta para desafiar o divórcio não contestado. No entanto, nosso filho deixou claro que ela poderia permitir que ele tivesse alguns meses para processar e reconstruir seu relacionamento ou forçá-lo a ficar com ela até completar 18 anos e correr o risco de nunca mais vê-lo. Embora eu sentisse que a postura do meu filho era um pouco dura, isso fez com que minha esposa recuasse. Seguimos em frente com o acordo de que eu teria a custódia física primária até o aniversário dele ainda este ano. Ao longo desse período, incentivei meu filho a permanecer aberto a consertar seu relacionamento com sua mãe. Apesar das ações que ela tomou antes de ele nascer, ela cuidou e amou ele por 17 anos. À medida que o processo de divórcio avançava, notei meu filho passando mais tempo com minha ex-esposa, o que me dá esperança de que eles acabem se reconciliando. Este tem sido um momento desafiador para todos nós, mas estou otimista de que, com o tempo, eles serão capazes de reconstruir seu vínculo. No final, dividimos nossos fundos de aposentadoria e investimentos igualmente 50-50. Minha esposa realmente gostou da casa, enquanto eu não, então ela ficou com a casa e a maioria dos móveis. Para equilibrar as coisas, ela fez uma hipoteca para me pagar metade do patrimônio e metade do valor estimado de substituição dos móveis. A maioria de nossos outros pertences foi fácil de dividir. Ela ficou com o carro dela, eu fiquei com o meu e dividimos nossos itens pessoais, como o meu equipamento de música e o equipamento de hobby dela, juntamente com roupas e efeitos pessoais. Para qualquer coisa que fosse mais difícil de dividir, concordamos em vendê-la e dividir os lucros. Felizmente, já havíamos documentado a maioria de nossos itens valiosos e eletrônicos para um escritor de seguros que adicionamos ao nosso seguro residencial há alguns anos, o que tornou esse processo mais tranquilo. As coisas têm ido bem para mim pessoalmente. Meus 2 filhos passam a maior parte do tempo na minha casa e mantivemos um relacionamento próximo, que era minha maior preocupação durante o divórcio. Estou aliviado e grato por esse vínculo permanecer forte. Mudei-me para uma nova casa que realmente amo, um lugar que parece um novo começo. Em um aceno à minha crise de meia-idade, troquei minha velha minivan por um elegante Lexus LC 550, uma decisão que trouxe uma quantidade surpreendente de alegria. Em outra nota positiva, uma mulher no trabalho, alguém de um departamento diferente, então não trabalhamos diretamente juntos, me convidou para um encontro para tomar um café. Fui sincero com ela, explicando que ainda não estou pronto para namorar. Ela foi compreensiva e graciosamente se ofereceu para adiar, expressando sua disposição de sair comigo quando eu estiver pronto. Este convite foi uma surpresa agradável. Ela é incrivelmente inteligente, tem um ótimo senso de humor e nossas funções profissionais são distantes o suficiente para que não haja constrangimento no trabalho. Minha ex e eu ainda estamos frequentando aconselhamento de casais, mas agora está focado em alcançar o encerramento de nosso casamento e garantir que possamos ser pais de forma eficaz. Essas sessões têm sido inestimáveis para processar tudo e manter um ambiente saudável e positivo, apesar das circunstâncias. No entanto, elas também confirmaram que o divórcio foi a decisão certa. Tornou-se evidente por meio de nossas discussões que minha esposa começou a namorar assim que o processo de divórcio começou, indicando que qualquer amor que tínhamos já estava desaparecendo. Tenho quase certeza de que o colega de trabalho que ela alegou ser apenas um amigo até deixou em nossa recente sessão. Surpreendentemente, isso realmente não me chateou, o que é um sinal claro de que eu também estava pronto para seguir em frente com o casamento. No final, curar a traição levará tempo, mas sinto que estou fazendo um bom progresso e posso dizer com confiança que o divórcio foi a escolha certa. Derramei mais lágrimas nos últimos 4 meses do que nos últimos 20 anos combinados, mas no último mês tenho me sentido genuinamente bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Estou aproveitando minha recém-descoberta independência, mantendo-me ocupado ajudando meu filho de 17 anos a se preparar para a faculdade no outono e ansioso para o encontro para tomar um café com uma mulher inteligente e engraçada em um mês ou 2. A jornada através do nosso divórcio me ensinou o valor da comunicação honesta. Olhando para trás, gostaria que tivéssemos sido mais transparentes um com o outro desde o início. A honestidade poderia ter evitado parte da dor que ambos acabamos sentindo. É uma lição que levarei adiante em todos os meus relacionamentos futuros, românticos ou não. Mais importante, descobri a força dentro de mim para reconstruir e seguir em frente, apesar da dor de coração. Comecei a me sentir genuinamente bem comigo mesmo novamente.
Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça-o e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.